Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, 33. Diga assim: Deus, em primeiro lugar. Eu vou pregar uma mensagem hoje, e o desejo de pregar surgiu aqui agora. Eu não estou mudando porque eu não sei porque estou mudando, não sei porque estou mudando. Eu acredito que Deus preparou esse momento para falar conosco. Escute, essa mensagem que eu vou pregar seria a mensagem que, se Deus falasse assim, você tem que pregar uma mensagem apenas para o seu filho de 15 anos. Tem um filho lindo de 15 anos, e Deus vai dizer assim: olha, você tem que pregar apenas uma mensagem para ele, que vai mudar a vida dele. Eu escolheria essa mensagem. Ela mudou minha vida, impactou minha vida, e faz um tempo que eu não prego ela, um certo tempo, mas eu estou com o coração fervendo para compartilhar ela com você nessa noite. Ela pode determinar os próximos anos de sua vida. Queria que você ficasse com os ouvidos atentos. Mateus 6, 33. Palavras de Jesus, ele diz assim: mas buscai primeiro, diga primeiro. Isso. Primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se a gente analisar as Escrituras, nós vamos perceber que o que Jesus está falando aqui não é algo que a gente pudesse considerar original, novo. Jesus está repetindo um conceito que permeia toda a Bíblia. Um conceito que está ao longo de todas as Escrituras. Deus deve estar em primeiro lugar na vida de um crente. Deus deve estar em primeiro lugar na vida do seu povo, no coração do seu povo. Esse é um conceito bíblico presente em todos os livros. É um princípio básico, basilar. Queria que você imaginasse que o seu coração tem um pódio. Imagina, pensa comigo. O seu coração tem um pódio, e tem mesmo. Tem um trono, tem um pódio. Um lugar um pouco assim alto, que seria o terceiro lugar. Um lugar um pouquinho mais alto, o segundo lugar. E o mais altão de todos, o lugar de destaque, o lugar de honra. Primeiro lugar. Se a gente analisar o texto bíblico como um todo, nós vamos ver um Deus que faz questão absoluta de ocupar o primeiro lugar desse pódio. Eu acredito que, tanto nisso, que eu concluo que, se Deus não ocupar o primeiro lugar, o lugar mais alto, mais importante, no pódio, no coração de alguém, eu acredito que simplesmente ele não vai estar no outro lugar. Ele não se contenta com outro lugar. Por isso que Jesus chega para aquele moço rico e diz assim: olha, pega a tua fortuna e dá aos pobres. Jesus diz: dá o dízimo, não. Dá tudo que você tem. Então você me segue. Porque Jesus entendeu que no coração daquele moço, no lugar mais alto, no pódio do coração dele, havia um Deus já. E a única maneira de Deus entrar na vida dele seria ele tirar esse Deus que estava ali no coração dele, para entronizar Deus, para colocar Deus no lugar mais alto do nosso coração. Claro que num mundo como o nosso, a gente cria eufemismos, né, para o segundo lugar. O que importa é competir, não importa ganhar, o que importa é competir. Tem prêmio, né, fair play, o perdedor mais educado, mais gentil e tal. Irmão, mas a verdade, irmão, é que o segundo lugar tem um gosto de derrota, né, do quase venceu. Ninguém gosta. Você lembra
de alguém que ficou para a história, porque o cara chegava sempre em terceiro lugar? Ah, pastor, tem um atleta aqui na cidade, pastor, ficou famosíssimo, ganhava sempre em segundo lugar. Não tem. Aliás, time de futebol, você não vê o cara com a camisa. Ai, meu time ficou em segundo lugar do campeonato. O cara até se esconde. O Vasco, né? No Rio é o Vasco. Ah, o Vasco também tem fama de segundo lugar aqui também? Fizeram uma competição no mundo para ver qual time que tinha ganhado mais vice-campeonatos do mundo. O Vasco ficou em segundo lugar. A verdade, irmão, é o seguinte. Ninguém gosta do segundo lugar. Eu não gosto. Tu não gostas. Ele não gosta. Nós não gostamos. Vós não gostais. Eles não gostam. Nem Deus gosta. Diga, nem Deus gosta. Deus faz questão absoluta de estar no primeiro lugar. Veja, quais são os 2 primeiros mandamentos? Se Deus vai dar 10 mandamentos, obviamente que na ótica de Deus, o primeiro mandamento é o mais importante. O segundo mandamento é o segundo mais importante, sim ou não? O primeiro mandamento de Deus é exatamente esse, na ótica de Deus. Você não vai ter outros deuses diante de mim, ou seja, acima de mim. Qual é a coisa mais proibida, o maior pecado na ótica de Deus? É você colocar outro Deus, outra coisa no lugar dele, acima dele. Crente não faz isso. Não, crente não faz isso. Crente reconhece que Deus é o único Deus verdadeiro, sim ou não? Crente, os outros deuses têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. Nosso Deus, Ele vê, Ele é verdadeiro, Ele é poderoso. Tranquilo, tranquilo. Aí vem o segundo mandamento. Não coloquem imagem diante de vocês. Ou seja, quem tem que estar diante de vocês sou eu. Não pode ser algo que vocês elejam. Não pode ser algo que vocês gostem. Não pode ser algo que vocês admirem. Ou seja, nesse trono que vocês vão criar, nesse pódio, não vou dizer altar não, nesse pódio que vocês têm, eu tenho que estar em primeiro lugar. Porque uma coisa é reconhecer que Deus é o maior. Outra coisa é na minha vida. O primeiro mandamento tem a ver com reconhecimento. O segundo tem a ver com relacionamento. No meu relacionamento com as pessoas, com o mundo à minha volta, a pessoa que eu tenho que amar com toda a minha força, com todo o meu entendimento, de todo o meu coração, mais do que qualquer pessoa, é Deus. E isso tem a ver com o segundo mandamento. Nós crentes nunca vamos quebrar o primeiro mandamento, mas podemos, com certa facilidade, quebrar o segundo. Amar algo mais do que amar a Deus. Amar, desejar, ansiar por algo mais do que ansiamos por Deus. Quando, pastor? Quando a gente deixa que outra coisa assuma o lugar mais alto do nosso pódio. Quando a gente torna qualquer outra coisa prioridade na nossa vida que não seja Deus. E numa vida cristã, verdadeira, legítima, Deus tem que ser o primeiro lugar. Deus tem que ser prioridade. A medalha de ouro é dele. O trono é dele. A prioridade é dele. O centro da nossa existência pertence a ele. Mas eu quero pensar com você o que significa de forma prática colocar Deus em primeiro lugar. E é isso aqui que a gente vai pensar. O que significa de forma prática colocar Deus no lugar mais alto desse pódio? Essa é uma pergunta fundamental, cuja resposta é muito simples, muito simples. Tem a ver com o que Jesus falou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Tem a ver com esse mandamento, que resume toda a lei. Quando a gente ama algo de verdade, quando você prioriza algo, você vai identificar isso de duas maneiras na sua vida. Todo mundo. Todo mundo. O resto, se o meu pastor estivesse pregando aqui, ele falaria assim, o resto é blá, 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 blá. O que determina, o que revela o que você realmente ama? Duas coisas. Diga assim, tempo e dinheiro. É isso aqui.
tempo, diga de novo, tempo e dinheiro. Quando você ama alguma coisa, você vai dedicar tempo a isso que você ama. Se você me mostrar a sua agenda, não a agenda formal, não aquela agenda que está no celular, a agenda de verdade. Como você gasta o seu tempo? De que maneira você dedica o seu tempo? Aquele tempo que você tem a liberdade de decidir. Aquele tempo que está no seu poder de escolha. Não aquele tempo que você é obrigado por causa de uma necessidade. Aquele tempo que você decide, delibera. E você dedica esse tempo de forma focal, com aquela atenção de qualidade. Aquele tempo que é prazeroso. Isso revela o que você ama. Isso revela o que é prioridade para você. Não importa o que você me diga. Não importa o que você declare dos dentes para fora. Se você olhar para a sua agenda, se você olhar para aquilo que você dedica o seu tempo livre, você vai revelar aquilo que você ama ou quem você ama. Quando a gente ama alguma coisa, a gente deseja estar perto disso. A gente ama estar perto dessa pessoa. O tempo não passa. A gente sente saudade. A gente faz questão. Quando você ama alguma coisa, você acorda cedo. Você enfrenta o que for, meu irmão. Você quer ver todo dia. Eu me lembro, quando eu comecei a namorar a Débora, você conheceu a Débora, você viu que eu sou um homem de oração, né? Meu irmão, toda noite eu queria estar lá, eu falava, amanhã eu não venho, que eu tenho que estudar. Mas, irmão, quando dava 6 da tarde, meu coração batia, eu tinha que estar lá para dar um abraço, um beijinho, a paixão, o amor. Irmão, tem gente aqui apaixonado, sabe disso, pegava 3 ônibus, pegava barco, helicóptero, dava um jeito, viajava, mudava de cidade. Quando você ama uma pessoa, quando você ama algo, você está disposto, irmão, a fazer qualquer sacrifício. Você está disposto a pagar qualquer preço. Aquela pessoa se torna uma prioridade. Você dispensa qualquer compromisso. Você dispensa qualquer atividade. Quando você não ama, você dá desculpa. Quando você não ama, qualquer obstáculo faz você furar. Quando você ama, você acorda 3 da manhã. Você dedica tempo, atenção. A agenda é algo revelador. Revelador sobre aquilo que amamos. Como eu invisto meu tempo em relação a Deus? É a mesma coisa. Que lugar da minha agenda Deus ocupa? Deus faz parte do meu horário nobre. Deus, ele está nas prioridades do tempo que eu disponho. A resposta a esta pergunta é muito revelador. Muito reveladora. Esse é um dos 2 fatores que revelam, que demonstram qual importância certa pessoa ou certa coisa tem para mim. Não é diferente com Deus. Quando Deus cria o homem, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz que Deus ia ter com o homem, quem sabe quando? Na viração do dia, no cair da tarde. A expressão é essa. Alguém pode pensar assim, poxa pastor, Deus então ia ter com o homem no fim do dia. Não. Essa é uma mentalidade ocidental. Na mentalidade judaica do Antigo Testamento, 6 da tarde é o início de um dia. É o início de um novo dia. Deus, nos primeiros minutos de um dia, era o tempo, isso é o princípio, Deus estava com o homem. Era como se Deus estivesse dizendo assim, Adão, você faz o seguinte, olha, você vai cuidar do jardim, você vai namorar com Eva, você vai dar nome para o animal, você vai cuidar aí disso tudo, administrar, trabalhar, mas o teu dia, os primeiros minutos do teu dia, eles vão ser gastos comigo. Eles vão começar comigo. A prioridade do teu tempo me pertence. Veja, esse é um princípio da vida. Quando a gente acha que começa a semana? Começa quando? No domingo. Aí o crente no domingo ele fala, é dia da caminhada, é dia da feira,
é dia do Globo Esporte, é dia disso. Não. A tua semana não começa na segunda, com trabalho, com levar a criança para a escola, com problemas, conta para pagar. A tua semana começa no domingo. E é muito interessante você dizer assim: Deus, o meu mês, a minha semana, o meu dia, a prioridade do meu tempo, eu quero gastar com o Senhor. Porque isso é muito revelador. Isso é muito revelador. Amém? O salmista diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Outro fator muito revelador sobre o lugar do pódio que Deus ocupa da minha vida é o dinheiro. Diga, o dinheiro. Quando eu comecei a namorar a Débora, eu me lembro, eu ganhava muito pouco. Muito pouco, mas, irmão, apaixonado, eu comprava presente quase toda semana. Eu dava um jeito. Ela falava: estou com vontade de comer isso. Eu falava: vou te levar no Real Chique. Era um pé sujo que tinha lá perto, mas era o que eu podia. Quando eu estava com dinheiro, eu levava para o McDonald's. Meu Deus. E eu comprava, falava: meu amor, eu não consigo acordar cedo. Eu juntei um dinheiro, comprei um sapinho com relógio na barriga, um sapinho verde. O cara falou que era original. Falou: é original, pode levar. Aí o sapinho tinha um bracinho assim. Quando dava aquele horário, despertava. Aí tinha que apertar o bracinho do sapinho. Aí ele falava assim: buenos dias. Original. Não era original, era original. La garantia sou eu, disse o vendedor. E todos vocês são assim. Quando a gente ama, é um prazer dar presente, não é um sacrifício. É um prazer compartilhar, investir. A maneira que eu organizo o meu tempo, a minha agenda, revela o que eu amo. A maneira como eu invisto o meu dinheiro revela o que eu amo. Pastor, Satanás está nas minhas contas, está mesmo? Mostra teu cartão de crédito. Vê se tem charuto, farofa, galinha preta. Não é ele não. É o que você ama. É o que é importante para você. É aquilo que é importante. Sabe? São abundantes os textos bíblicos que tratam do assunto dinheiro. Por quê, pastor? Porque a Bíblia está interessada em dinheiro? Não, porque isso é revelador. Existem 500 versículos na Bíblia que falam de oração. Existem 500 versículos na Bíblia que falam sobre fé. Existem 30 versículos que falam sobre jejum. Existem mais de 2.000 versículos que falam sobre dinheiro. Por quê, pastor? Porque o dinheiro pode facilmente assumir o lugar de Deus. Jesus dá ao dinheiro o status de Deus. Ele disse: olha, o homem não pode servir a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon, o Deus da riqueza. Por que Jesus dá esse status de Deus ao dinheiro? Porque ele pode assumir esse lugar diante de nós, que deveria ser o lugar de prioridade, o lugar de Deus. Um princípio que está ligado ao dinheiro é o princípio da primícia. Diga, princípio da primícia. Uma irmã chegou para mim no Rio e falou: pastor, sabe qual a violência do Rio, o problema da violência do Rio? Eu falei: qual, minha irmã? Ela falou: são as primícias. Eu falei: irmã, não são milícias, não? Ela falou: é milícias, é isso mesmo. Então não confunda as coisas, por favor. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 13. Ou joga aqui na tela, Êxodo 13, 1 e 2. Nós vamos passear por alguns textos bíblicos agora. Escute, essa mensagem mudou minha vida. E eu quero compartilhá-la com você. Vamos construir aqui. Êxodo 13, 1 e 2. Então falou o Senhor, está aqui na tela já? Êxodo 13, 1 e 2. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: santifica-me todo o quê? O que está aí? Todo primogênito. O que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Deus disse assim: santificar significa separar, não é isso? Separa para mim alguns primogênitos, ou todo primogênito. Diga, todo. Sabe o que significa todo no original hebraico? Todo. Demorei muito para chegar a essa conclusão.
de homens como de mulheres. Deus está falando, todo primeiro animal, ou todo primeiro ser vivo, todo aquele que abrir a madre, vocês vão separar para mim, porque é meu. Deus diz assim, eu não quero o segundo, eu não quero o terceiro filho, eu não quero o sétimo, o número da perfeição, tem que ser o primeiro. Havia duas exceções. Quais eram as exceções? E santificar para quê, pastor? Santificar para sacrificar ao Senhor. Santificar seria separar e sacrificar no altar, entregar mesmo. Havia duas exceções. Deus não queria sacrifício de animais impuros e Deus não queria sacrifício de seres humanos. Então, essas pessoas estavam livres? Não. Eles deveriam ser remidos. Nasceu um filho, então alguém tinha que pegar um cordeiro e levar para o templo e oferecer para remir aquele filho. Nasceu um animal impuro, que Deus não aceitava, um porco, por exemplo. Deus não sacrificava porco no altar. Pegava um animal puro e oferecia para remir o primogênito. De qualquer forma, deveria ser sempre obedecido o princípio. O primeiro pertence a Deus. Nós estamos lendo Gênesis, Êxodo capítulo 13. Esse é o mesmo contexto histórico de Êxodo capítulo 12, um capítulo antes. O que acontece em Êxodo capítulo 12? O que acontece? A noite em que Deus visita o Egito. Naquela noite Deus disse assim, olha, o anjo da morte, eu vou mandar ir para o Egito, e ele vai recolher, ele vai ceifar, a ideia é colher, a vida de todo primogênito. Nesse contexto histórico, a quem pertencia a vida do primogênito? Pertencia a Deus. Deus está falando, eu vou recolher todos. Mas Deus chega para as famílias hebreias e Deus diz assim, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão matar um cordeiro, e vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, e vocês vão manchar ali o umbral das portas. Esse cordeiro vai ser sacrificado, e na casa em que o cordeiro for sacrificado, o anjo da morte não vai entrar. Naquela noite, houve choro em todo o Egito. Naquela noite, o anjo da morte visitou toda aquela terra. Em todas as casas houve pranto. Em todas as casas houve perda. Perderam o filho mais velho. Os animais morreram também. Todo primogênito teve a sua vida ceifada, menos na casa dos hebreus. Por quê, pastor? Porque o primogênito havia sido remido. É o mesmo princípio. Veja, Êxodo está falando que a entrega daquele primogênito impediu que o anjo da morte entrasse naquela casa. O princípio da primícia é o mesmo princípio do dízimo. Por isso que Deus diz lá em Malaquias capítulo 3, ele diz assim, eu repreenderei o devorador. Quando você entrega a primícia, quando você entrega a primeira parte para Deus, você está repreendendo esse devorador na tua casa, na tua empresa. Quando você entrega a tua prioridade do tempo, dos teus recursos para Deus, escute, o anjo da morte, o anjo da destruição, não tem poder de entrar na tua vida, não tem poder de entrar na tua casa, e é isso que Deus está falando, eu vou repreender o devorador. No Egito, morte, choro, tristeza, perda, mas na casa em que o sacrifício foi realizado, bênção, libertação, alegria e prosperidade sobrenatural. Avance um pouco para Êxodo, capítulo 23, por favor. Capítulo 23, versículo 19. Eu estou ensinando algo aqui que pode mudar a sua vida. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Êxodo 23, 19. É mais enfático ainda. Olha o que Deus diz em Êxodo 23, 19. Está na tela já? As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do teu Deus. As primícias dos primeiros frutos. Escute. Bastava Deus falar assim, as primícias você vai trazer à casa de Deus. Ou bastaria Deus falar assim, os primeiros frutos você vai trazer para a casa de Deus. Mas não, olha o que Deus diz.
as primícias dos primeiros frutos. Ou seja, imagine que essa extensão seja a colheita. Aqui estão os primeiros frutos. Deus fala assim, entre os primeiros frutos, você separa as primícias. Ou seja, Deus está dizendo, em outras palavras, eu quero que você traga o primeiro entre os primeiros. Deus não pode ser mais enfático do que isso. Ele está dizendo, eu quero a primeira parte das primeiras partes de tudo aquilo que você ganhar. Porque Deus está falando para uma nação agrícola. As primícias dos primeiros frutos é a única coisa que ele aceita. Aprendi sobre isso aqui e eu fui ler esse texto de Caim e Abel, que foi falado aqui na hora da oferta, sob essa ótica. Eu fui ler e eu aprendi algo tremendo. Eu sempre ouvi alguém dizer assim, Deus aceitou a oferta de Caim porque ele levou algo. Por favor, o pastor que falou, não quero corrigi-lo de forma alguma, me perdoe, por favor. Ele nem falou isso, tá? Por que Deus aceitou a oferta de Caim, pastor? A oferta de Abel? Porque ele levou algo de valor. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque ele levou tomate amassado, repolho estragado, ele entregou para Deus qualquer coisa. Você já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi muitas vezes. Vamos ver esse texto de novo, sobre essa ótica, por favor. Olha o que diz aí, coloca Gênesis 4, versículo 6. Gênesis 4, 6. E o Senhor disse a Caim, não, volta um pouco. 5. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. O que é que Abel trouxe, irmão? Primogênito. Escute, ele não leva o segundo filho. Por que essa é uma oferta aceitável por Deus? Porque aquele animal poderia não ter mais nenhum outro filho. Aquele animal poderia ter apenas aquele filho. Então ele leva uma oferta de fé. Ele não tem certeza se vai ter outros. Segundo, essa oferta é uma oferta de honra. Pastor, qual é o nome da sua esposa mesmo? Perdão. Vitória. Ih, rapaz, ó. Vitória é um mistério. Vitória. Muito bem. É seu aniversário, pastor. Não vou usar o pastor como exemplo, não. Peraí. JP. Qual o nome da sua esposa? Karine. É seu aniversário. Semana que vem. Quem quiser trazer presente, é semana que vem. É aniversário seu. Aí você faz aquele aniversário, todo mundo, parabéns, bate palma pro JP. Aí é a hora dele cortar o bolo. Aí ele vai cortar o bolo. Ó, imagina. Aí a esposa dele está ao lado dele. Aí ele pega o primeiro pedaço do bolo. Aí olha para o pastor e fala, meu pastor, pastorzinho, pastor do meu coração. Aí ele quer fazer uma média com o pastor. Aí diz, pastor, aí entrega o primeiro pedaço para o pastor. A esposa está ao lado. A Karine já... Mas é o pastor. Ela fala, tá bom. Aí daqui a pouco, corta aí o segundo pedaço. Ele olha para a mamãe. Aí ele fala, minha mamãe, querida do meu coração, toma aqui, o segundo pedaço é para você, minha mamãe. Aí, não sei se usa essa expressão aqui no Rio, falaria assim, já ficou bolada. Aí parte o terceiro pedaço. Aí ele olha para o chefe do trabalho, o vizinho que ele está tentando ganhar para Jesus, o técnico do filho dele, do futebol, ele olha para o cara que está querendo, você meu amigo, meu brother, meu parça, meu fechamento, para você o terceiro pedaço. Aí ele lembra da Karine. Aí ele olha, ela está disfarçando, aquele sorriso assim, né? Aí ele olha, tira um pedaço, ele fala assim, maior. Não, eu quero um pedaço maior, bem grande, isso. 3 pedaços, um pedaço grande assim, isso. Bem grandão. Aí ele pega aquele pedaço grandão, olha para a Karine. Aí fala assim, meu amor, é para você que eu te amo. Eu não sei a Karine, a minha esposa. Meu Deus, é impublicável o que ela falaria para mim, baixinho aqui.
O leve, ela falaria assim, dá para tua mãe, aquela gorda. Escute, não é o tamanho do pedaço. Deus não está preocupado com o tamanho da sua oferta. Deus não está preocupado com o tamanho do seu dízimo. O que importa para Deus, coloca o versículo de novo, é o primogênito. É o primogênito. Abel trouxe o quê? Ele não trouxe o segundo filho. A única coisa que honra a Deus é o primeiro. Vai para o versículo seguinte, por favor. Versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta, ele não atentou. Irou-se. Coloca o versículo 6. Não, vai voltando. Para antes daquele. Versículo 3. Olha, daqui a oferta de Caim. E aconteceu o quê? Ao cabo de dias. Aqui está o segredo. Diga, ao cabo de dias. O que significa a expressão ao cabo de dias? Depois de certo tempo. Caim, ele colheu, ele comeu, ele usufruiu, ele se aproveitou. Depois de um tempo, ao cabo de dias, ele levou a oferta para o Senhor. Diga assim, o Senhor não aceitou. Ele pode ter levado, irmão, uma grande colheita. Ele pode ter levado frutos lindos. Deus não precisa de frutos grandes. Ele só faz questão de uma coisa. Prioridade. Primícia dos primeiros frutos. Diga, primícia dos primeiros frutos. Esse cuidado de priorizar Deus, isso determina a bênção ou a maldição de Deus sobre sua vida. Não importa se você seja crente ou não. A queda de Jericó foi a primeira cidade da conquista. Qual foi a primeira cidade? Diga, Jericó. Aquela cidade era a primícia na conquista. Eles vão empreender uma conquista. Como você vai começar uma empresa. Como você tem um projeto. Então, Jericó era a primeira cidade. Olha o que Deus pede em Josué, capítulo 6, versículo 19. Por favor, diga assim, Jericó era a primeira cidade. Isso aqui é muito importante. Tá ok? Coloca aí Josué, capítulo 6, versículo 19. Porém, toda a prata, o que significa todo no original hebraico? Vocês são exegetas. Todo significa? Toda. Muito bom, vocês são bons de hebraico. Toda a prata e ouro, ou seja, todo o ouro, e os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Escute, Deus está pedindo parte do ouro, Deus está pedindo parte da prata, ou Deus está pedindo toda a prata e todo o ouro? Todo. Por quê, pastor? Porque, se vocês são inteligentes, vocês vão saber, e vocês são. Vocês têm um pastor inteligente, são reflexo dele. Por quê? Diga assim, por quê? Era a primeira cidade. Se eles obedecessem esse mandamento, escute, irmãos, tudo iria acontecer tranquilo, seria um sucesso total. Se eles obedecessem isso aqui, não ia ter problema nenhum. Mas a Bíblia diz que um endemoniado, porque esse cara é endemoniado, Acã, quando viu aquela prata, aquele ouro, irmão, era muita prata. Eles ganharam uma cidade, a maior cidade ali da região, eles ganharam. Os muros caíram, vocês conhecem a história. Irmão, como é que caiu? Eles lutaram? Não. Deram volta, saíram gritando, glória a Deus, aleluia. E pum, caiu tudo, irmão. Como é que pode isso? Foram lá, ouro, prata. Acã olhou aquilo e falou, é muita prata, é muito ouro. Vou pegar um pouquinho. Deus não vai sentir falta. Deus, que é isso? Deus não pode ser tão egoísta assim. É muito egoísmo. Para que essa prata toda? Vou pegar um pouquinho para mim garantir meu futuro. Vou aplicar isso aí na Ibovespa, vai dar um lucro aí e tal. E botou ali, debaixo ali da cabana dele ali. Aí vamos para a próxima conquista, próxima cidade. Ai. Olha o nome da cidade. Ai. Pô. Faz assim, por favor, faça assim. Jericó. Diga, Jericó. Agora faz assim. Diz, ai. Jericó. Ai.
vencemos Jericó. Ai. Aí Josué falou, rapaz, pega uns homens bons aí, manda só o pilotão de elite ali, manda só essa galera aí. O nome da cidade, Ai, os caras já vão morrer, velho. Ai, mandaram e foram para Ai, meu irmão. Depois de vencer Jericó, Ai, meu irmão, era moleza. Moleza. Sabe o que aconteceu? Foram derrotados. Homens morreram. Josué reúne o povo e fala, tem algo errado. Deus estava com a gente. Deus estava na nossa frente. Por que Deus tirou a bênção? O pecado no meio do povo. Por que nós somos derrotados? Porque não cumprimos isso. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa do nosso dízimo. Deus não precisa, mas Deus faz questão absoluta de ser prioridade. Todas as outras cidades, irmãos, quantas cidades existiam? 1000 cidades. Todas as outras cidades seriam deles. Se eles entregassem o primeiro para Deus, escute, todos os muros cairiam, todos seriam derrotados, porque Deus iria na frente, eles iriam vencer sempre. Então veja, é uma questão de inteligência. O que eu quero? Eu entrego a prioridade para Deus, e Deus vai na minha frente, e Deus me dá vitória, e Deus luta comigo, ou eu retenho a prioridade e eu tento lutar sozinho. Você decide. Você decide. Eu vou dar os 10% para Deus e vou pedir para Ele abençoar os 90%. Ou digo assim, não, eu vou reter aqui os 10% e eu vou para a luta sozinho. Tudo bem, é contigo. É isso que o dízimo faz, abençoa todo o resto. Se eles entregassem todo o ouro de Jericó, escute, todos os outros muros cairiam, todos os outros inimigos seriam derrotados, porque Deus estaria na frente lutando com ele. Sabe, o que é melhor eu preciso perguntar isso. É os 90% abençoado ou os 100% sem a bênção de Deus? Quando eu tomo aquilo que o Senhor pediu, eu ajo como Acã, eu ajo como um tolo. Aquilo que seria bênção para minha casa se torna maldição. Amaldiçoa meu futuro e impede novas conquistas. Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 9, por favor, diz assim: roubará o homem a Deus? Sim. Como? Retendo o dízimo. Isso aqui é um princípio. Tem gente que não aceita essa passagem porque está no Antigo Testamento, mas aceita o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Aceita, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Deixa eu falar, isso também está no Antigo Testamento. Agora, o mesmo Deus que fala em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos, é o mesmo Deus que fala em Malaquias 3:6, eu, o Senhor, não mudo. 4 versículos antes ele diz, eu não mudo. Sabe quando o dízimo vai deixar de valer? Quando Deus mudar. Eu me lembro que eu sempre fui dizimista. Se a minha esposa estivesse aqui, ela iria confirmar isso. Verdade, meu amor, você sempre foi dizimista. Mas muito tempo da minha vida, eu vivi endividado. Eu sou pastor da DEVEC, um dos mais antigos. Meu salário não é ruim. Não vou falar um bocadinho. Quero inveja de ninguém. Brincadeira. Mas nunca ganhei mal. Mas, deixa eu falar. Muito tempo endividado. E eu sou crente. E sempre fui dizimista. Não sobrava dinheiro. Acabava dinheiro dia 20. Acabava dinheiro dia 15. Eu falava, Senhor, eu oro. Quanto mais eu oro, mais a assombração me aparece. Senhor, eu sou dizimista. Mas eu não estou conseguindo. Irmãos, eram 3 cartões. Porque quem deve nunca tem um cartão só, né? Percebeu? Quando você deve, você tem que ter uns 3 cartões, que um cobre o outro e enrola, e você fica tentando equilibrar os pratos. Um dia eu cheguei em casa e falei, meu amor, o que é que acontece? Conosco, nós somos crentes. Eu vou dobrar meu joelho aqui e Deus tem que me responder isso.
Como é que eu posso ser crente e viver uma vida de dívida? Isso é um demônio. E eu vou repreender esse demônio na minha vida. E eu comecei. Agora, existem demônios, irmãos, que saem com jejum e oração. Mas tem demônio que não. O devorador, Deus fala, eu vou repreender. Só Deus repreende. E eu precisava entender isso. Foi quando eu entendi esse princípio que eu estou pregando para vocês. Cadê o tecladista, por favor? Me ajuda aqui. Eu tinha 2 ou 3 rendimentos. Entrava um dinheiro dia 5. Eu pagava o anel da padaria, pagava as taxas bancárias, pagava o governo, pagava a loja de roupa, dava o dinheiro para o meu filho. Entrava o dinheiro dia 15, eu ia para o mercado, comprava o mercado, farmácia comprava os remédios. Entrava dinheiro dia 25, eu pagava as contas, pagava todo mundo. Chegava no final do mês, eu dizia para minha esposa, vê aí quanto nós ganhamos, que eu vou dar o meu dízimo. Diga assim, dízimo de Caim, ao cabo de dias. Por quê, pastor? Porque primeiro eu comia, primeiro eu usufruía, primeiro eu gastava com os meus interesses, depois eu levava para Deus. Quando eu entendi isso, eu falei assim, meu amor, a partir de hoje nessa casa, Sabiá mudou de cantiga. Deus é prioridade no nosso tempo, ela é. Falei, Deus é prioridade nos nossos recursos, no nosso dinheiro. Ele falou, é. Então por que a gente devolve o dízimo em último lugar? É isso aqui. Eu falei, a partir de hoje, se entrar R$100, nós vamos separar 10. No primeiro culto que eu for, eu levo. Se entrar R$200, eu separo 20. No primeiro culto que eu for, eu levo. Se não for possível, eu transfiro. Mas a partir de hoje é assim, diante de Deus, eu estou no altar, eu coloco a minha mão sobre a Bíblia, que as pragas desse livro venham sobre a minha vida se eu estiver mentindo. A partir desse dia, nunca mais teve dívida na minha casa. Nunca mais. Pastor, o senhor era crente? Eu era crente. Mas o meu dízimo, a minha oferta, era de Caim. A partir de hoje, eu fico doido lá em casa, doido. Dinheiro entrou, meu Deus, não paga nada. Para o Senhor primeiro, para o Senhor primeiro. Escute, não é quantidade, é prioridade. É honra. É honra. É honra. Entregar a primeira parte ao Senhor revela a minha fé, revela a minha honra, revela a minha prioridade. O cara mais rico da Bíblia, aí não é o pastor Jarmuth que escreveu, não é o pastor Júnior, o cara mais rico da Bíblia, Salomão, e o mais sábio, ele diz em Provérbios 3:9, honra o Senhor, Provérbios 3:9 e 10, coloca aí na tela por favor, tem que ter Bíblia, Provérbios 3:9 e 10, coloque aqui, isso na Bíblia. Na tela, por favor. Provérbios 3. Vocês conhecem essa passagem, tenho certeza. Honra ao Senhor com os teus bens. Honrar. Honrar não é dar resto. Honrar não é fazer algo com obrigação. Não é fazer algo por dever. Escute. Deus não está preocupado com o que eu tenho, não. Deus só se preocupa com honra. Honra. Isso é honrar. Honra o Senhor com os teus bens. E com a primeira parte de todos os teus ganhos. Com o que, irmão? Com a segunda parte? Com a primeira parte. Só interessa para Deus a primeira parte. Aí o que é que vai acontecer? Coloca lá. E se encherão os teus celeiros. Entenda aqui, conta bancária. Você não é plantador, você não é agricultor. É onde você junta o que você colhe. E transbordarão de vinho os teus lagares. Vinho simboliza o que, pastor? Alegria. Tem gente que pensa que prosperidade é só ter dinheiro. Não, tem gente que tem dinheiro e agora está pensando em tirar a vida. Dentro de uma mansão e não tem um propósito de vida. Deus está falando, você vai ser próspero e a tua casa terá alegria. Terá alegria. Não é só prosperidade financeira, não. Compromisso de Deus.
Lá em Malaquias, Deus fala assim, olha, Deus diz assim: se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Se eu sou pai, onde está a minha honra? O Antigo Testamento não entendia pai. Está lá em Malaquias. Jesus que chega com o princípio de pai, porque Deus já está falando para nós. Quando ele diz para Israel, ele fala: se eu sou o Senhor, onde está o temor? Eles entregavam dízimo por temor. Mas quando ele diz: se eu sou pai, onde está a minha honra? Ele está falando para nós, lá em Malaquias. Porque eu não entrego por medo, eu entrego por honra. É isso aqui, é honra. Porque ele é meu pai. Sabe qual a consequência? Quando eu entrego a primeira parte para o Senhor, eu redimo, eu consagro, eu abençoo, eu santifico todo o resto. Tudo aquilo que eu tenho, eu trago a bênção de Deus para dentro da minha casa. Eu coloco Deus na frente de todas as minhas batalhas, porque eu disse: Senhor, eu já santifiquei, eu já entreguei o primogênito, eu já santifiquei, separei. Então todo o resto é abençoado. Quer ver isso no Novo Testamento? Romanos capítulo 11, versículo 16. Coloca aí, por favor. Romanos 11, 16. Novo Testamento. Coloca na tela. Romanos 11, 16. Olha aqui, olha o que Paulo diz. E se as primícias são santas, se a primeira parte é santa, escute, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Ou seja, quando eu santifico a raiz, eu abençoo todos os frutos. Quando eu santifico as primícias, eu abençoo toda a massa. Agora, se as primícias não são abençoadas, toda a massa é amaldiçoada. Se a raiz não é abençoada, todo fruto não tem a bênção de Deus. É o mesmo princípio. Diga assim: Deus faz questão de ser primeiro lugar. Isso aí. É isso aí. Esse é o princípio que pode mudar a sua vida. Esse seria o conselho que eu daria para o meu filho. Meu filho, você vai ser próspero todos os dias da sua vida. Como pai, coloque Deus em primeiro lugar na sua agenda. E coloque Deus em primeiro lugar nos seus recursos. Priorizar Deus é o gatilho que dispara a bênção de Deus na minha vida. Diga: priorizar Deus é o gatilho que dispara a bênção de Deus em todas as áreas da minha vida. Quando eu saúdo meus compromissos antes de entregar minhas primícias para Deus, eu estou dizendo: Deus, o dono do banco é mais importante que o Senhor. Quando eu honro comprar coisas para minha casa, a decoração da minha casa, antes de entregar para Deus, eu estou dizendo: Deus, deixar a minha casa bonita é mais importante do que agradar o Senhor. Quando eu entrego lá e pago a conta lá na padaria, eu digo: Deus, agradar o Manel da padaria é mais importante que agradar o Senhor. Escute, isso aqui é a única questão, é o ponto mais importante na vida de um crente. Eu era crente e vivi endividado. Eu era crente e não conseguia sair das dívidas, não conseguia repreender o devorador. No dia que eu passei a aplicar esse princípio, não vou falar que tem dinheiro não, vai ter gente pedindo emprestado, mas nunca mais eu fiquei endividado. Nunca mais, nunca mais. Quem quer assumir esse compromisso com Deus a partir de hoje? Você já é dizimista, mas você vai dizer assim: Deus, a partir de hoje eu vou aplicar esse princípio na minha vida. No seu lugar, fique de pé, que eu quero orar por você.